E durante o ciclo de palestras do Circuito AproSoja 2017, o professor da Universidade Federal Oeste da Bahia, Ricardo Reis, falou sobre o clima. Ricardo, durante a palestra você pegou e falou que tem que tomar muito cuidado quando se fala gestão de risco climático na agricultura. Por quê? Certo, porque essa ação ela é pouco utilizada dentro da agricultura, dentro do agronegócio de uma forma geral, né? Ou quando ela é utilizada a partir de sistemas já tradicionais que não trazem um resultado tão verídico para poder ser utilizado na tomada de decisão. Então tem aquela premissa, né, de que todos os anos uma região do Brasil, uma região do mundo, perde-se produtividade e produção em função do clima, né? Isso vai se repetir, vai continuar se repetindo ao longo dos anos. Já repetiu no passado e continuará se repetindo, né? A grande questão que nós temos para poder evitar ou diminuir as perdas é trabalhar mais com a questão do planejamento. Então, conseguir gerar dados, ter uma base de dados e conseguir gerar informações suficientes, né, e com veracidade para essas tomadas de decisão em ciclos de longo, médio e curto prazo, que esses ciclos são facilmente mensuráveis, né, para cada uma atividade agrícola. Você também falou das massas de ar. Quais são as massas de ar que atuam aqui no Brasil? Certo, nós temos basicamente 5 massas de ar. 2 que são mais quentes, né, que vêm da região mais próxima à linha do Equador, que é a massa de ar equatorial continental e a equatorial atlântica, que trazem bastante água, né, na época da chuva aqui pra gente. 2 que atuam mais assim no sentido de aumentar a quantidade de vento, que é a tropical atlântica e a tropical continental, inclusive aqui pertinho de vocês no Mato Grosso do Sul, centro de formação dela, né, aqui perto da Bolívia. E a última que traz o friozinho pra gente, né, no inverno, né, friozinho gostoso aí, que é a massa de ar polar atlântica, né, que traz então esse frio e essa instabilidade e gera um pouquinho dessas chuvas, né, aqui para vocês no Mato Grosso do Sul, no final do inverno, começo aí da primavera. E assim, o que controla o clima no Brasil? Olha, o que controla o clima no Brasil, eu vou até estender um pouquinho mais a tua pergunta e passar para o clima na Terra, né? Não seria única e exclusivamente fatos que estão ocorrendo aqui próximo a gente, né? Mas fatos que estão acontecendo em outras partes do planeta, né? Em outros países, né? Nós temos que fazer observação, né, da sequência desses fatos, do transporte de umidade, do movimento dessas massas de ar em outros cantos aí do nosso planeta, para poder ter uma percepção, né, de como é que vai ser o clima, como é que nós teremos uma sequência de chuva, de seca, de maiores temperaturas para uma determinada região, né? Então nós temos um controle muito mais macro, né, de variáveis do nosso próprio planeta e também até de fora do nosso planeta, né? Ou seja, variáveis aí relacionadas à posição de alguns astros ou mesmo à existência do próprio Sol com a insolação, né? Você também, durante a palestra, falou de um trabalho que é realizado na região do Matopiba. Como que é realizado esse trabalho lá? Certo, esse trabalho lá se chama Geoclima Matopiba, né? Ele começou a partir de uma iniciativa dos produtores em conjunto com a percepção que eu tinha a partir da minha tese de doutorado na região, trabalhando já com clima, né? Então, a partir do momento que teve esse início, né, nós começamos a utilizar algumas escalas de trabalho fundamentais para o planejamento, né, que é a escala de 12 meses, a escala de 30 dias e a escala de 15 dias, né? E nós tivemos um índice de acerto acima de 80%, né, pegando essas 3 escalas como referência, né? Então atua diretamente na tomada de decisão do produtor, no sentido de pensar se eu vou trabalhar esse ano com uma perspectiva de chuva que me permita uma melhor adubação, ou se eu vou, por exemplo, tomar a decisão de usar uma determinada variedade de soja com ciclo mais curto ou mais longo, em função do veranico, em função do momento de estiagem, ou se eu vou fazer uma aplicação mais preventiva em relação à ferrugem asiática, ou uma aplicação de defensivo, e conseguir, ou operação de plantio também, né, mas conseguir fazer cada uma dessas operações sem diminuindo o risco, né, da perda da própria operação, né, e acertar o time, né, que o mais caro para o processo produtivo não é nem ter que replantar, mas sim perder a janela de plantio, por exemplo, né? E assim, qual que é a expectativa de umidade relativa à temperatura mínima na safra 2017-2018? Certo, então aqui para nós pensarmos no Mato Grosso do Sul como referência, né, nós temos um momento de ação entre El Niño e Laninha, nós temos a neutralidade, que é o que vai ficar mais predominante aqui, não aqui, mas no nosso planeta de uma forma geral. Consequentemente, nós temos uma melhor distribuição das chuvas, né, um pouco parecido com o que nós tivemos o ano passado,
né, dentro aqui do período de chuva do verão do Mato Grosso do Sul. Agora, quando nós chegarmos para o ano que vem, nós já temos uma tendência de um pouquinho de diminuir a rigorosidade do inverno, né? Então, ou seja, diminuir as possibilidades de geadas, né? Que nós tivemos as geadas aqui esse ano, que trouxe aí impacto bastante negativo, né, para o sistema produtivo do agro aqui no estado. E o produtor, tendo conhecimentos nas questões climáticas, isso ajuda na hora do plantio? Ajuda muito. Nós tivemos lá o projeto lá no Matopiba, né, com referência nesse sentido. E o clima, ele é o principal, né, pontuado por produtores e por quem trabalha no agro, ele é o principal risco da cadeia do agronegócio, pelas instituições bancárias que também financiam o processo produtivo, né? Então é necessário não só gerar o dado, o que é bem comum dentro de uma fazenda, é o produtor gerar um dado, um número, mas não trabalha com a sistematização para ver o que aquilo efetivamente pode ser abstraído de informação, né? Então, para concluir, é necessário trabalhar cada vez mais com um planejamento, com informação de melhores qualidades, né? Para efetivamente ter mais informação do clima para atuar diretamente aí no planejamento da safra. Ricardo, e para finalizar, o aquecimento global influencia na agricultura? Então, o aquecimento global ele tem uma perspectiva natural, né? E tem uma perspectiva mais voltada para a questão de alguns pesquisadores, né? Que ao meu ver, não consegue se fundamentar em bases científicas, que é o aquecimento global em função do carbono colocado aí na atmosfera, né? Então, nós temos variações de temperaturas no nosso planeta ao longo do tempo dele, né? Que ele tem 4,6 bilhões de anos, né? Muito mais intensas e sem a presença do homem, e mesmo sem a presença de indústria, já com o homem sem a presença da indústria, com situações em que a temperatura estava 2 graus Celsius acima da temperatura atual, da temperatura de hoje, né? Então, ou seja, não é pensar na questão do carbono que o homem está colocando na atmosfera que vai atuar o clima, e sim na questão das próprias variáveis inerentes ao nosso planeta e externas a ele, que naturalmente já alterou para o passado e vai voltar a alterar novamente aí para o futuro, né? Aí precisa, no sentido assim de alterações, né, quando se pensa em alterações climáticas, né, se pensa em escalas distintas também, né, que tem condições, olha, veja, uma alteração de El Niño para Laninha já é uma alteração climática dentro do nosso planeta e é um evento natural, né, que vai causar uma maior concentração de chuva, uma menor concentração de chuva em determinadas regiões do globo. Então isso é inerente ao nosso planeta, isso faz parte dele, né, e não é colocando mais carbono na atmosfera que isso daí vai mudar para um lado mais positivo ou para um lado mais negativo, né? Dependemos diretamente do que acontece no nosso planeta, né? Mais forte do que a gente. Obrigada, Ricardo. Lúcia Santos para o SBA.